Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Bruna, eu estou aqui com Sérgio e Ian. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast. A gente vai falar sobre violão clássico, vai falar sobre a música de Joaquim Rodrigo, mais especificamente o Concierto de Aranjuez. Para isso, a gente vai contar com a participação do nosso violonista e professor Renato Mor. Joaquim Rodrigo foi um compositor, pianista e violonista virtuoso espanhol. Ele nasceu em 22 de novembro de 1901 e faleceu em 6 de julho de 1999. Em 1905, ele sobreviveu a uma difteria, porém teve como sequela a perda da visão. O compositor comentaria mais tarde, sem amarguras, que provavelmente esse fato lhe conduzira à música. Apesar de cego desde a mais tenra idade, ele atingiu grande sucesso. Joaquim Rodrigo é considerado o compositor que popularizou o violão na música clássica do século XX. Seu Concierto de Aranjuez é um dos expoentes máximos da música espanhola. Desde muito jovem iniciou seus estudos de música no Conservatório de Valência. Seu professor de harmonia e improvisação foi Francisco Antic. Em 1920, havia se tornado um excelente pianista e um estudante de composição familiarizado com as correntes vanguardistas mais importantes do mundo da arte. Suas primeiras composições foram escritas em pequenas formas musicais. Sua primeira obra para grande orquestra foi escrita em 1924, sua opus Dos Esboços para Violino e Piano. As obras da juventude de Joaquim Rodrigo caracterizam-se por um delicado lirismo pessoal, cores orquestrais por vezes muito atrevidas e um vocabulário orquestral que lembram Ravel e Granados, entre outros. Estas características e outras mais tarde se confirmariam e se desenrolariam ainda mais ao longo dos anos de estudo com o professor Paul Dukas na França. Em 1927, Joaquim Rodrigo havia decidido mudar-se para a França, porque a capital francesa era, desde o início do século XX, um núcleo cultural muito importante para escritores, pintores e músicos espanhóis. Bom, e como eu havia falado anteriormente, agora a gente vai ouvir o professor Renato Mor, que vai contar um pouquinho da história dessa música. Falar do Concierto de Aranjuez é falar sobre a obra mais célebre já escrita para violão. Durante o século XX, alguns fatores convergiram para o aumento no número de concertos para orquestra, tendo o violão como solista. Também o trabalho sobretudo do violonista André Segovia, mas também de outros violonistas, contribuíram para intensificar a presença do violão como instrumento de concerto. Também a possibilidade de amplificação eletrônica favoreceu esse diálogo do instrumento tão intimista com uma massa sonora grandiosa, como é o som das grandes orquestras. Em 1933, Joaquim Rodrigo casou-se com uma pianista chamada Vitória Camí e a lua de mel do casal foi em Aranjuez, na Espanha. Em junho de 1936, eles passaram a viver na Alemanha e esse foi um dos períodos mais difíceis na vida do casal. Eles viviam com uma bolsa de estudos e a bolsa foi suspensa, porque em julho de 1936 começou a Guerra Civil Espanhola. Então, esse período, nessa fase da Alemanha, eles viveram lecionando música e espanhol e viveram como refugiados espanhóis. Em 1938, eles passaram a viver em Paris. Em um almoço com o violonista Regino Sanz de la Maza, Rodrigo decidiu escrever um concerto para violão. Em 1939, eles retornam à Espanha e trazem consigo os manuscritos do Concierto de Aranjuez. Nesta passagem do Joaquim Rodrigo e da Vitória Camí pela Alemanha, houve um acontecimento muito triste na vida do casal, que o primeiro filho deles nasceu morto. E a Vitória ficou no hospital, correndo risco de vida, e o que abalou muito o compositor Joaquim Rodrigo, a sua companheira, sua esposa, né? Além da morte da criança. Então, o segundo movimento, ele reflete essa dor, e ao mesmo tempo um grito de tristeza, também ao mesmo tempo uma revolta contra Deus, ao mesmo tempo uma súplica pela vida da esposa. É um movimento muito dramático, muito intenso, e a parte inicial do segundo movimento começa com acordes, numa pulsação bastante lenta,
Ele reflete a batida de um coração fraco, na situação que ela estava no hospital. Esse segundo movimento com certeza é o mais marcante desse concerto. E agora a gente vai ouvir mais um pedacinho que, acompanhado dessa introdução do violão, tem também o corno inglês, que é um instrumento mais ou menos parecido com o oboé, e ele faz uma melodia maravilhosa. Vamos ouvir. Esse concerto ele se tornou um dos concertos mais tocados de todos os tempos, a grande obra de referência do violão. Tem algo mágico nessa obra, que ela não perde o frescor, por mais que se toque ou que se escute, nunca se enjoa. É realmente uma obra que se tornou uma referência. O concerto de Aranjuez trouxe muita evidência para o Joaquim Rodrigo, fama mundial. Posteriormente ele escreveu outros concertos. Ele escreveu depois a Fantasia para un Gentilhombre, que daí sim foi dedicado ao André Segovia, porque o Aranjuez foi dedicado ao Regino Sanz de la Maza. E tem outros concertos, concerto para 2 violões e orquestra, um concerto para 4 violões e orquestra também. Já no final do segundo movimento, é possível ouvir uma sequência de notas ascendentes que simbolizam a alma do filho subindo ao céu. É uma obra que também ela é bastante difícil de tocar e ela precisa ser feita muitas adaptações, porque o Joaquim Rodrigo não era violonista, apesar de ter escrito bastante para violão. O instrumento dele era o piano, então tem partes que são praticamente impossíveis de serem tocadas da maneira como está escrito. Os manuscritos originais eles estão em braille, e Joaquim Rodrigo era cego. Enfim, é uma obra que merece ser conhecida não só pelos violonistas, mas por qualquer pessoa. É uma obra que se tornou central no repertório da música clássica. E o objetivo do nosso projeto é te incentivar a ouvir essa obra completa, porque a gente acredita que quando você conhece o contexto por trás da obra, por que ela foi escrita, por que cada instrumento toca desse jeito, você internaliza essa música de outra maneira. E para você ouvir essa interpretação de Pepe Romero completa, é só clicar no link que está na descrição. Chegamos ao fim. Muito obrigado por ter nos ouvido. Você pode acessar as redes sociais do curso de música da FURB no Instagram, Facebook e YouTube. Você pode acessar o site da FURB e conhecer melhor o curso. E assim que as aulas presenciais retornarem, você pode conhecer o curso de perto e os professores. Muito obrigado e até mais!